Paz e graça, a paz do Senhor a todos, irmãos, no nome de Jesus. Bem, queridos, venho aqui trazer para você um pequeno estudo, e no pouco conhecimento que tenho, mas com certeza te agregará um grande conhecimento. Para você que tem lido pouco, ou que não tem uma base bem interpretativa das palavras que estão escritas nas Sagradas Escrituras. E o tema é Guerra nos Céus, Anjos Caídos, Anjos de Deus. Para iniciar esta fala, eu quero primeiramente fazer uma leitura juntamente com vocês. Se possível, depois vocês confiram, leiam na palavra de Deus. Salmo capítulo 34, verso 7. Diz bem assim: o anjo do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livra. 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os santos, pois nada falta aos que o temem. Esse é o princípio desta palavra, deste pequeno ensinamento, para você compreender e entender sobre as ações dos anjos do Senhor. O que são anjos? Uma palavra tão exposta e meditada por muitos. Muitos veneram anjos, muitos adoram anjos, muitos colocam como seres de Deus e realmente o são, mas nem todos os anjos são mensageiros do Senhor, pois a tradução da palavra anjo, que quer dizer mensageiro, aquele que traz a notícia, aquele que vem trazer a palavra do Senhor, aqueles que são enviados por Deus para proteger e guardar o seu povo. E com isso eu quero trazer para vocês até mesmo a origem da queda, talvez de milhões ou bilhões de anjos que foram expulsos dos céus, porque se rebelaram contra Deus. E para nós iniciarmos essa palavra, para nós iniciarmos esse ensinamento, eu quero dizer para vocês que anjos são espíritos ministradores. Anjos são poderosos, há graduações do seu poder, das suas autoridades, outorgada por Deus, dada por Deus. E para isso eles foram criados, para fazer a obra de Deus. E nós sabemos muito pouco sobre a história dos anjos, porque pouco é falado nas Escrituras. Mas o pouco falado dá para nós fazermos um grande agrupamento de todos os textos e vermos muitas revelações que dá para nós entendermos a história, a biografia, a história da vida dos anjos, da sua queda, enfim, e dos seus atos procedidos por Deus. Temos muitos versículos, e eu vou citar alguns deles, para que nós possamos entender sobre este assunto. Porque até mesmo toda a humanidade crê naquilo que foi tanto ensinado pela Igreja Católica, que temos um anjo da guarda, temos o anjo do Senhor, temos os anjos do Senhor,
que nos guarda sim, mas que não são deuses, como a Igreja Católica institui até mesmo como deuses. Anjos só fazem aquilo que está na vontade do Senhor, e quando eles se desviam, como aconteceu no céu, assim eles são, como se diz na palavra da terra, eles são justiçados, feita a justiça de Deus, como também foi feito no passado, a qual a palavra diz que Deus criou os seus anjos para servi-lo e para reger todo o universo e toda a obra de Deus. Mas como nós sabemos, e pouco é ensinado sobre esses ensinamentos, bem pouco são falados sobre esse assunto, mas nós podemos ver, e nesse início de palavra, no capítulo 28 de Ezequiel, começa a nos dar um certo parecer sobre a queda dos anjos, daqueles que foram criados por Deus para servir ao Senhor. E diz sobre um principal, ou o principado das potestades que estão nos ares, que são os demônios. Lá em Ezequiel capítulo 28, verso 14 a seguir até o 17 diz: Tu eras o querumim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas e andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde que o dia em que fostes criado. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encher o teu interior de violência, e pecaste. Por isso te lancei profanado no monte de Deus, e te fiz perecer, ó querumim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se teu coração por causa da tua formosura, e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. E por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te olhe para ti a tua queda. Bem, queridos e amados, aqui nós podemos entender e ver que na verdade Lúcifer foi criado por Deus. Ele era um anjo ungido para cobrir, e Deus estabeleceu ele no monte, e no monte do Senhor ele estava, e no meio das pedras afogueadas ele andava, no meio das estrelas, no meio dos anjos ele andava. Ele era como se fosse um general que Deus constituiu para guardar, para cuidar, para administrar o monte de Deus. E sobre os anjos ele andava e dava as ordens segundo a vontade de Deus. Ele era perfeito em teus caminhos. Ele era perfeito naquele caminho que Deus tinha instituído, desde que um dia houve, até que se achou nele a iniquidade, e ele, por isso, foi lançado dos céus. Então diz a palavra que elevou-se ao teu coração por causa da sua formosura, por causa do seu poder, por causa da sua sabedoria e do seu poder. Diz que seu coração se elevou-se e corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor, por causa do seu poder. Mas as escrituras dizem que então Deus o lançou sobre a terra, Deus o expulsou dos céus. E a seguir nós vamos continuar lendo, fazendo as leituras, para que você possa compreender que todos os anjos foram criados por Deus, mas nem todos hoje servem ao Senhor, pois eles tinham o livre-arbítrio de servir a Deus, por amor, por justiça.
Mas a palavra diz que Satanás, lá em Apocalipse, enganou a terça parte das estrelas. E daí, juntamente com a terça parte, foram expulsos Satanás, o dragão, a antiga serpente, e seus anjos. Veja bem comigo. Satanás era perfeito, formoso, poderoso. Diz a palavra que ele era maior que todos, tanto que se levou ao seu coração, por causa da sua formosura e por causa do seu poder. Era tanto poder, tanta glória, que ele chegou a se cogitar no seu coração de ser semelhante a Deus. E nós vamos estar fazendo a leitura a seguir. A queda. Isaías capítulo 14, verso 12, 16 a seguir. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fosse cortado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração: eu subiria ao céu, acima das estrelas. De Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, ao lado do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Mas, diz a palavra que Deus diz: mas contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Satanás era perfeito em seus caminhos, mas pecou com violência e profanou o monte do Senhor, ensinando aos outros anjos que ele era melhor, poderia ser melhor que Deus. Dá a entender isso na palavra de Deus. Essa palavra que ele, no seu interior, com violência, e pecaste. Está aqui em Ezequiel 28. E pecastes, por isso te lancei, porque profanou os céus. Até mesmo as escrituras nos ensinam que nem os céus são puros diante do Senhor. Deus não confia até mesmo nem nos seus anjos. Deus não confia. Então eles tinham livre-arbítrio. E com isso Satanás pecou, profanou os céus, profanou os anjos do Senhor. E com isto, por causa da sua formosura, ele pecou contra Deus. Então Deus diz aqui em Isaías 14: como caíste do céu, ó Lúcifer, que quer dizer Lúcifer, luz de muita fé. Ele era um anjo de muita luz, de muita fé. Ele acreditava e cria. Ele tinha o crer com toda a fé, que somente Deus regia sobre tudo e todos. Lúcifer, muita luz e fé. Ele cria e obedecia, até que houve no seu coração que ele poderia ser semelhante ao Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Contudo, diz na palavra que foi cortado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizia no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei, ao lado do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, disse Deus que ele seria lançado por terra. A palavra nos esclarece muito bem que os anjos foram criados para ser ministradores, para ser mensageiros e para trabalharem prol a obra do Senhor. Jesus relata em Lucas capítulo 10, verso 18. Ao que Jesus revelou, esta é uma parte que Jesus nos revela. Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar serpente e escorpiões, assim como saber todo o poder do inimigo, e nada e ninguém vos fará qualquer mal.
Por mais que Satanás tenha sido o maior e mais poderoso anjo da guarda de Deus, querubim ungido de Deus, ele lhe foi limitado em seus poderes. Tanto que diz que os anjos foram criados maiores que os homens, e os homens criados menores que os anjos. Mas hoje, pela palavra de Deus, o Senhor nos revela a queda de Satanás, o porquê da queda de Satanás, nos mostra que eles foram expulsos dos céus. E nos mostra também na revelação que diz aqui em Lucas 10:18 que Jesus revelou para mim, Jesus revelou para você, e ele viu Satanás caindo do céu como relâmpago. E nessa questão o Senhor fala que nós não temos que lutar nem contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as potestades que estão nos ares. Eles estão nas trevas exteriores, na escuridão. Eles trabalham, como também é revelado na palavra do Senhor Jesus, que o ladrão vem a não ser matar, roubar e destruir. Satanás mata, Satanás destrói, Satanás rouba de todo o sentido, desde o espiritual até o material. Satanás está sobre a terra. Satanás foi expulso dos céus e consigo trouxe a terça parte das estrelas, ou qual são aquelas que ele andava no meio das pedras afogueadas. Ele andava no meio dos anjos, no meio das estrelas. Apocalipse 12, versos 7 até 9. Jesus disse então que Jesus nos revelou que viu Satanás caindo do céu. Agora, em Apocalipse capítulo 12, versos 7 e 9, houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceu, nem mais se achou o seu lugar nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que enganava todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e seus anjos foram lançados com ele. Diz a palavra que então houve uma guerra no céu. Não sabemos as formas que houve essa luta, não sabemos as armas, se foram físicas ou espirituais, pois aqui, tudo que existe aqui existe no céu, só que de uma forma espiritual no céu e aqui material. E Apocalipse, aliás, em Lucas 10 diz que o Senhor nos revelou que viu Satanás caindo do céu. Em Apocalipse 12 diz que houve batalha no céu, e Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos. Então houve uma guerra, mas eles não prevaleceram, não venceram, nem mais se achou lugar para eles lá, e foram expulsos, e foi precipitado Satanás, Lúcifer, o querubim ungido, foi lançado por terra, a antiga serpente, chamada o diabo, que quer dizer o enganador, aquele que enganou a terça parte dos anjos, aquele que andava no meio das pedras afogueadas, aquele que andava no meio das estrelas, que eram os anjos, aquele que andava no meio dos anjos. Foi precipitado aquele que é chamado diabo, que quer dizer diabo enganador, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi expulso sobre a terra, ele e seus anjos. Por isso que a palavra diz que nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra as potestades, contra os demônios que estão nos ares. Satanás e seus anjos. Apocalipse capítulo 12, verso 3. Ainda, nesse verso anterior, capítulo 12, verso anterior 3, diz: e viu-se um sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a sua cabeça 7 diademas. E a sua cauda, levada após si,
levou a terça parte das estrelas do céu. Aqui no verso 3 do capítulo 12 de Apocalipse, a palavra diz que houve guerra no céu. Anteriormente, no verso 3, antes do 12, diz que houve batalha no céu. E no verso 3, e viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levara após si a terça parte das estrelas do céu. É aquele que enganou a terça parte dos anjos que estavam, os anjos que foram expulsos do céu. E diz que lançou-os sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando à luz ela, lhe devorasse o filho. Aqui está falando sobre a igreja do Senhor, dos demônios que foram lançados na terra, Satanás e seus demônios. Apocalipse capítulo 12, verso 9, diz bem assim: assim o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então vemos que, na verdade, a palavra diz: ai dos habitantes da terra, porque Satanás desce com grande fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Torno a frisar e dizer a você, querido amado, que não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra as potestades que estão nos ares. Mas, intermédio da palavra também nos revela que pessoas podem ser possuídas por esses espíritos, por esses anjos caídos que perderam a sua estadia nos céus, perderam a sua santidade, perderam a sua luz da verdade. Mas ainda eles mesmos que caídos ainda têm poder. Satanás tem poder, mas nós temos também poder, porque Jesus mesmo disse: eu vos dou autoridade para pisar a cabeça de serpente e escorpião. Recebemos do Senhor autoridade no nome de Jesus para repreender, para expulsar os demônios. Mas Deus é tão grande que também pode, na sua onipresença, na sua onipotência, que Ele tem todo o poder, pode morar dentro de você. A palavra diz que vós sois o templo do Espírito Santo, e que Ele faz morada em mim e você, se nós dermos o lugar e nós obedecermos a palavra do Senhor. Jesus também ensinou na sua palavra que quando o espírito imundo, que são os anjos caídos, saem do homem, quando o espírito imundo sai do homem, procura lugares secos e áridos, e não encontrando, volta para a sua casa, e vendo a casa vazia e adornada, voltam ali e habitam ali novamente. E diz que quando ele não torna sozinho, ele torna com mais 7 demônios, mais 7 espíritos, pior do que ele. Dante, o estado deste homem, então, agora é pior que o primeiro. Pois antes, ele saiu desta casa, digamos que seja um homem, uma mulher, um jovem, um ancião, um ser humano. Quando ele saiu só. Mas quando ele volta, ele traz consigo 7 piores do que ele. Então podemos entender que os demônios podem atuar dentro de você, não só 7, mas como 70 vezes 7. Porque se sai esses 7,
Saiu um, trouxe 7. E se agora, em uma oração, nós, eu ou você, ou os profetas, ou os homens de Deus, fazem conforme os ensinamentos de Jesus em orações, e expulsam essa legião, ou esta casta de 7, de 1 mais 7, sai 1 mais 7, que são 8. Proveniente dessa pessoa, então, agora está liberta. Mas essa pessoa não se afirma no caminho da verdade, nem vive o evangelho de Cristo, e nem busca o advogado, o intercessor, o único caminho, a verdade e a vida, que é Cristo, e acaba se desviando e deixa a casa vazia novamente, para que se torne agora aqueles 7 ou aqueles 8. Mas aqueles 8 e aqueles 7 não vão tornar sozinho, vão trazer cada um deles mais 7. E assim a condição desse homem vai piorando. Chega ao ponto de chegar como no endemoniado de aquele que estouravam correntes, aquele Nagareno que fazia de moradia a sua casa um cemitério, e que todos aqueles que passavam perante aquela província eram atacados por ele. Mas aquele homem estava possesso de demônios, ao qual Jesus libertou. Segundo, quando Jesus interroga aquele demônio, aquele anjo caído, ele pergunta: qual é o teu nome? O demônio diz: meu nome, na verdade, é Legião. Porque, diz a Escritura, eram muitos, não tinha nem como mensurar o nome de todos naquele momento. O diabo, Satanás, a legião, não conseguiu, porque não tinha como falar, ficaria dezenas de horas para falar a Jesus, a parte humana. Jesus mesmo que sabendo, mas queria, que ele desse a resposta. Ele disse: não, meu nome é Legião, porque somos muitos. E segundo esse estudo, dizia que legião quer dizer 6.000 homens. Era considerado uma guarda pretoriana dos romanos, e uma legião seria 6.000 homens. Então, conjectura que naquele homem tinha 6.000 demônios. Por isso que não deram nome de cada um para o Senhor, mas diz: não, nós chamamos legião, porque somos muitos. Então aquele demônio também replica a Cristo Jesus, dizendo: mas vieste nos atormentar antes do momento, antes de sermos lançados para o lago de fogo. Mas Deus o repreendeu. Então eles rogaram: então deixa-nos que saia deste homem e entramos nos porcos. E Deus o permitiu. E diz que então havia uma manada de porcos, e aqueles demônios se lançaram no corpo daqueles porcos e se precipitaram no mar e morreram. E por aquele caso, daquela perca tão grande financeira daquela criação de porcos, Jesus foi expulso daquela província. Então vemos entender que os anjos se apossam dos homens. E nós vimos muitos relatos na Escritura de pessoas que estavam possessas de demônio, e Jesus libertava milhares de pessoas possuídas por demônios. Aquela mulher encurvada que o diabo estava sobre as costas dela há muitos anos. O menino que se lançava no fogo para se queimar na água, também eram demônios terríveis que escravizavam. E Jesus libertava aquelas pessoas dos seus cárceres espirituais, das suas angústias. Então há demônios, houve demônios, existem demônios, eles são reais, eles são agentes que foram expulsos do céu, e eles roubam, eles matam. E diz a palavra que Jesus se manifestou para desfazer estas obras, as obras do diabo, as obras dos anjos caídos. E muitas pessoas até mesmo fazem pacto com esses anjos caídos, até mesmo pessoas fazem rituais de adoração para esses anjos.
Eles se colocam como deuses, porque eles têm um certo poder. Satanás, por exemplo, tem o poder de dominar sobre a terra, ao qual o próprio Senhor deu essa autoridade. Deus outorgou essa autoridade a Satanás. Vendo que Jesus, quando foi tentado, está no livro de Lucas, o próprio Satanás levou Jesus, transportou Jesus. Nós vemos os fatos das tentações do Senhor Jesus, e nenhuma delas é uma que me chama muita atenção, que deve chamar tua atenção também. Diz que Satanás levou Jesus num alto monte e mostrou todos os reinos da terra, todas as glórias dos homens, todas as riquezas dos homens, e foi ousado em dizer a Jesus Cristo: tudo isto eu te darei, se prostrado ou se me adorar. E em nenhum momento Jesus disse: não foi te entregue, não foi te dado. Mas Jesus repreendeu Satanás, dizendo bem assim: também está escrito: adorarás somente o Senhor teu Deus. Então diz as Escrituras que o diabo se retirou. E Jesus depois logo foi confortado pelos anjos de Deus e foi alimentado. Então, pelas Escrituras, nós vemos que Jesus foi tentado pelo próprio enganador, que enganou a terça parte das estrelas e que com sua cauda arrastou sobre a terra. Porque juntamente por eles ouvir Satanás, eles também foram expulsos do céu. E nós vemos o próprio Satanás, o próprio Lúcifer, o próprio diabo, o próprio enganador, o próprio Satanás, tentando a Cristo para lhe dar riquezas, por um momento que o adorasse, mas foi repreendido. E com isso nós podemos ver que se está na mão de Satanás, este mundo caído, aí você pode perguntar: mas esse mundo não é do Senhor? Deus não criou tudo? Sim, Deus criou tudo. Deus criou os céus, Deus criou a terra, tudo é do Senhor. Mas por um breve momento o Senhor entregou na mão de Satanás toda a terra, tanto que ele chega a oferecer a Jesus. Ele diz: porque a mim foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Porque a mim foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Então com isso nós podemos entender também podemos entender que os homens buscam a riqueza, o glamour, o poder sobre o domínio. Isso é o mal que está sobre o homem. Quando que as Escrituras nos ensina que se nós tivermos o que comer, o que nos vestir, estejamos contentes. Também ensina em Romanos que o homem, aqueles que querem ficar ricos, caem em tentação, em laços nocivos, que submerge o homem em ruína e perdição. Isso está nas Escrituras. Aqueles que querem ficar ricos caem em tentações. Aqueles que querem granjear caem em tentações. Pois tem o opositor de Deus que tem toda a possibilidade de fornecer isso para eles, pois foi entregue. É do Senhor, mas o Senhor entregou na mão de Satanás. E até mesmo serve de sentença e juízo sobre os homens avarentos que buscam tais coisas. Por isso que o próprio Senhor Jesus nos ensina: buscai, ajuntai tesouros nos céus, onde a ferrugem não corrói e os ladrões não roubam. Por isso que Jesus diz: buscai o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas vos será acrescentada. Então podemos entender que na verdade os demônios podem, Satanás pode lhe agregar benefícios financeiros, lhe dar dinheiro, mas vai lhe cobrar muito caro, vai lhe cobrar com a eternidade, tirando você do Pai, do Criador. Você passa a servir a um Deus mamão, o Deus do dinheiro.
Como diz as Escrituras, do que adiantaria, do que adiantará, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E tem muitos que fazem pacto com o Satanás, com o enganador, pois ele se põe e se apresenta como anjo de luz. Muitas das vezes nós podemos parar para pensar e meditar nessas coisas que acontecem com o mundo. Podemos parar e meditar nas Escrituras. Podemos parar e ler as Escrituras, ao qual nos traz o conhecimento da verdade de Deus, Cristo Jesus, os propósitos que Deus tem na vida de cada ser humano, o propósito para cada humano, cada ser humano que foi criado por Deus. Devemos conhecer também, mediante esta palavra, os atributos de Deus. Não só o atributo do amor, da bondade de Deus, mas todos os atributos de Deus. Um Deus santo, um Deus justo, um Deus puro, um Deus de justiça, de um Deus que está trabalhando para aqueles que nele esperam, para a redenção eterna do novo corpo, o qual o Senhor nos dará. E sairemos desse corpo pecaminoso que almeja só coisas da carne. Que o desejo da carne é só carne, só coisas perecíveis e vaidades que perecerão. E com isso o Satanás então engana o ser humano. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. No céu não casam e não se dão em casamento. O reino do céu não é comida e nem bebida. Por isso que o inimigo, Satanás, tem enganado as gerações. Há milênios ele tem enganado e levado milhões de bilhões de almas ao inferno, porque não querem que possua a herança de Deus. Anjos caídos ou anjos de Deus? Continuando nessa palavra, nos diz, segundo Coríntios, capítulo 11, verso 14 e 15. Esses que estão aqui na terra, que caíram, diz bem assim, e não é maravilha? Porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Satanás não tem mais a verdade, mas ele fala meias verdades como verdade, e se transfigura em verdade, se transfigura em anjo de luz. Ele pode se transfigurar para você, ele pode aparecer como um anjo de luz, bonito, um homem bonito, uma mulher bonita, uma pessoa mansa, mas não sendo. Ele pode transfigurar de verdade mesmo, ele pode como se diz, se transformar num anjo de asas, bonito, com muita luz, mas não há luz nele. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem também em ministros de justiça. Muitos profetas e falsos profetas, também como Satanás se transfigura em anjo de luz, também muitos ministros se transfiguram em ministros da justiça, mas não são. Falam da verdade, pregam a palavra de Deus, mas não são de Deus. Eles estão ali para distorcer a palavra de Deus, falam meias verdades. Eles parecem, se transfiguram em ministros de Cristo, mas não são. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Da mesma forma, aqueles que se dizem ministros, que são pregadores, falam meias verdades, mas desviam você da verdade do caminho eterno. Então, aí você tem que ter a decisão. Examinai os espíritos, examinai os anjos, examinai se são de Deus ou se não são. Pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos de ser rico? Não. De ser bonzinhos? Não. Pelo fruto de viver uma vida piamente piedosa diante do Senhor. Em que? Em obedecer os ensinamentos da doutrina de Cristo. Você tem que avaliar se esse ministro
está falando meias verdade, se esse ministro está vivendo a verdade, se ele vive piamente, se ele é piedoso e se ele obedece à palavra do Senhor. Exemplos. Eu quero deixar um exemplo para você de anjos ou de anjo que transfigura-se em anjo de luz. Há muitos irmãos desavisados. Eu até mesmo no meu passado, eu sempre falava que queria ter um encontro com Deus, com o Espírito Santo, ser batizado. Sou pentecostal, creio e provei do dom celestial. E eu queria, sempre tinha aquele contexto no meu coração: será que um dia eu verei um anjo? A gente, nós, filhos de Deus, nós temos esses desejos de um dia encontrar com um anjo, de falar com um anjo. Nós que somos cristãos tive muitas dúvidas. Hoje creio que foram sanadas muitas delas. Mas há muitos cristãos que ainda oram: mas Senhor, será que eu estou na igreja certa? A igreja B está certa? A igreja A está errada? Tem muitos que se perdem nesses caminhos. Talvez você que esteja me assistindo fique perguntando: qual a igreja certa? Qual a denominação certa? Não existe denominação certa, não existe igreja certa, existe o caminho certo, existe o evangelho certo. A palavra diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. A palavra diz que Deus habita em nós, desde que se entregamos à verdade e obedecemos e se convertemos pela sua palavra. Jesus disse: eu bato na porta, se abrir, eu entro. Se você abre, você vai abrir o coração em obediência em todos os ensinamentos de Jesus. Então Jesus vai entrar e vai habitar no seu coração, se você estiver na obediência do evangelho das escrituras. Então diz a palavra que Jesus diz que bate na porta, e se abrir, ele entrará e ceará com ele. Diz: eu cearei contigo e tu ceará comigo, e farei morada no seu coração. Então a palavra diz que vós sois o templo do Espírito Santo, e que o Espírito Santo tem cima de nós. Se nós destruirmos o nosso corpo, nós também seremos destruídos. De qual forma? Perdendo a salvação e sendo lançados no inferno. Porque esse corpo não pertence a nós, pertence ao Senhor. Mesmo que caído, pertence a Deus. Por isso ele não deve ser usado para o mal, para a fornicação, para o adultério, para o roubo, para o engano e tantas coisas que há da carne. Mas devemos lutar e clamar e buscar e sermos lavados no sangue de Cristo, purificados no sangue de Cristo. É isso que ensina as Escrituras. Então na palavra continua dizendo que não somente Satanás se transfigura em anjo de luz, mas também os ministros se transfiguram em ministros da justiça, mas não são. E eu, como eu estava dizendo, muitas das vezes nós oramos e queremos saber qual a igreja certa, qual a denominação certa. Não existe. Existe, diz a palavra, o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu deixo para vocês um exemplo de uma pessoa que talvez você nunca ouviu falar, ou talvez você tenha ouvido falar. Há muitos que conhecem e muitos que não conhecem. O exemplo de Joseph Smith, o fundador da igreja dos Mormons, da igreja de Jesus Cristo dos últimos dias. Ele era um jovem que também em seu coração tinha dúvidas por causa de muitas interpretações da palavra de Deus. Então ele começou a orar. E eu digo para você que assim como Deus ouve a sua oração, o inimigo também ouve, os demônios também ouvem. E diz que então aquele jovem Joseph Smith começa a orar e pedir a Deus qual era a religião certa para ele seguir.
Ele tinha dúvida e na verdade ele não conhecia Jesus. Ele ouviu falar de Jesus, mas não tinha um encontro com Jesus, não tinha abrido a porta do seu coração para Jesus. Então ele começa a pedir em orações, mas Jesus já disse pela sua palavra: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Tem muitos que estão andando atrás de seguidores, tem muitos que estão andando atrás de Silas Malafaia, o Geazi, o leproso. Tem muitos que estão andando atrás de Edir Macedo, o leproso, o Geazi leproso. Tem muitos que estão andando atrás do Valdomiro Santiago, o leproso, o Geazi, aquele que tem interesse em matérias, em benefícios, enquanto que na verdade são enganadores que pregam o reino da vaidade deste mundo e não abrem o coração para Jesus, ao qual Jesus, o próprio Senhor Jesus ensina: buscai o reino dos céus, a sua justiça, ajuntais tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não corrói e os ladrões não roubam. Eles não abriram a porta para Jesus Cristo entrar, mas abriram para entrar o que a falácia, a mentira dos Geazes, ao qual nós podemos ver que no nosso país brasileiro, esse país, nessa nação, ao qual está sentado na cadeira os tentáculos desses maiores falsos profetas, começando pelo maioral Edir Macedo, favor do aborto. E aí vem outros que estão aí na mídia, que estão nas redes sociais, que usam da televisão, que usam de todo o artifício para enganar os incautos, os desavisados, aqueles que são mundanos e querem as coisas do mundo. Aí vem o boiadeiro Valdomiro Santiago, que arrecada milhões. Em terceiro lugar vem então o seu Silas Malafaia, que começou como profeta de Deus, como Balaão, mas entrou pelo caminho de Coré e de Caim, que mudaram o culto teocêntrico para Deus e agora em criar impérios. E da mesma forma então, esses que seguem esses tais falsos profetas e não seguem o caminho da verdade e a vida, assim, por ouvir tantas dissensões de palavra, de tanta diversidade de palavra, Joseph Smith, esse jovem americano, então começa a orar a Deus e pedir para Deus qual o caminho certo. Mas está nas escrituras, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então diz a palavra que nós não devemos se envolver com doutrinas várias. Então o que vem acontecer? Segundo os historiadores, está lá na enciclopédia da igreja dos Mormons, dos Jesus Cristo, da igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, que então o jovem pede, e o que lhe aparece? Lhe apresenta um anjo, e esse anjo se chama Moroni, que lhe apresenta outro evangelho. Então ele diz para ele fundar esse ministério e aplicar esse novo evangelho do livro das folhas de ouro. Uns são induzidos dessa forma, para fundar ministérios, para pregar outro evangelho. No caso do Joseph Smith, do jovem, que estava orando a Deus, mas não temos que orar a Deus de uma coisa que está concreta e escrita. Jesus é o caminho, Jesus é verdade, Jesus é vida. Jesus, a palavra diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Por que então eu tenho que fundar templos? Por que eu tenho que dizer que a minha religião é a certa? Sendo que a certa é Jesus, o certo é Jesus, o caminho é Jesus. Então pessoas talvez não fundam ministérios, mas andam com os Geazes. Não, o Silas Malafaia está certo. Não, o Edir Macedo está certo. Temos que ser rico e comer do bom e do melhor dessa terra. Não, o Valdomiro Santiago está certo, porque até o sangue dele cura. Nós tocamos neles e ficamos curados. Se tornaram deuses.
E por causa disso que o nosso país está sofrendo tantas atrocidades, tantas coisas ruins têm acontecido, mortes e mortes e mortes, de todos os tipos de categoria, assassinato, a natureza, enchentes, são juízos de Deus vindo sobre o povo brasileiro. Mas então diz a história de José Smith que então se transfigura o anjo Moroni, ele dá coordenada, então ele funda esta igreja Jesus Cristo, a igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, os Mormons, ao qual tem milhares ou talvez tem milhões de pessoas que são seguidores desse falso evangelho, e não a Cristo, e não a verdade do evangelho. Vamos lá, Gálatas capítulo 1 verso 8. E contudo, ainda que nós, o apóstolo Paulo, nos ensinando sobre o que? Sobre os falsos apóstolos e sobre os anjos. E os anjos caídos poderiam se manifestar como manifestou na vida de José Smith, fundador da igreja Mormons. Então o apóstolo Paulo nos ensina aqui em Gálatas capítulo 1 verso 8: contudo, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie um evangelho diferente do que já vós pregamos, seja considerado maldito. Conforme já vos revelei antes, declaro mais uma vez: qualquer pessoa que pregar outro evangelho diferente daquele que já recebeste, seja anátema, seja maldito. Ele fala no verso 1: contudo que ainda nós mesmos ou um anjo do céu vos traga, anuncie outro evangelho diferente, não aceite, esse é maldito. Então nós vemos que muitos estão debaixo de maldição porque não pregam o verdadeiro evangelho. Esses são os anjos caídos que sopram revelações. Até mesmo esses entram em êxtase e falam que é o Espírito Santo, e muitas das vezes não é o Espírito Santo. Pelos frutos os conhecereis, se são de Deus ou não são. E o apóstolo Paulo repete de novo: eu vos afirmo novamente que se alguém vos trazer outro evangelho que não foi o que Jesus ensinou, que seja anátema, que seja maldito. Então José Smith saiu do caminho, que era o caminho, a verdade e a vida, que é Cristo, e se tornou maldito, e com ele levando maldições a todos aqueles que vivem na prática da sua seita. E neste caso também, nessa palavra, nesse ensinamento, eu digo para vocês que existem os espíritos ministradores do Senhor, existem os anjos do Senhor, que quer dizer os mensageiros do Senhor. Mas também existem os mensageiros do diabo, aquele que falou com José Smith. Existe também, nesses casos dos anjos caídos, anjos de Deus e anjos que foram expulsos dos céus, que estão sobre a terra. Mas eu e você também devemos compreender, como foi no passado, assim é agora no presente. Porque para Deus não existe dia nem noite, não existe dias e de dias. Nós temos um tempo confinado, tempo de nascer, tempo de morrer, mas para Deus não. Então a própria palavra nos ensina que devemos examinar os espíritos. E existem os anjos de Deus e existem os anjos de Deus que são bons, que são mensageiros do Senhor, e existem aqueles anjos que eram de Deus, que Deus não quer mais, que Deus expulsou, e eles estão sobre a terra, e eles estão trabalhando para destruir. Mas também temos os anjos do Senhor que estão trabalhando para nos guardar, como eu li lá no Salmo 34:7, que os anjos do Senhor o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que tema, e livra e os guarda, aqueles que guardam a palavra. Então nós também temos o anjo do Senhor, os anjos do Senhor,
que estão sobre a terra, a cuidar do seu povo, a cuidar da obra de Deus. E com isso a palavra também diz para mim e para você ser hospitaleiro, como foi Abraão, como foi Ló, hospitaleiro, que receberam um anjo. Eu estou citando esses dois nomes somente para ter uma base mais fortalecida, o qual é mais falado. Olha só o que diz aqui em Gálatas, Hebreus capítulo 13, verso 2, diz bem assim: não vos esqueçais de praticar a hospitalidade, pois agindo assim, mesmo sem perceber, alguns colheram anjos. Hebreus capítulo 13, verso 12. Então aqui os apóstolos estão nos ensinando que nós devemos ser hospitaleiros, porque muitos receberam um anjo, não sabiam que era um anjo, sem perceber, levaram a sua casa e perceberam. Outros se revelaram que eram anjos. Não esqueceis da hospitalidade, porque por ele alguns sem saber hospedaram anjos. Olha só em Gênesis capítulo 18, verso 1. Gênesis 18, verso 1. Depois apareceu-lhe o Senhor no carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia. E levantou seus olhos, Abraão, e olhou, e eis que 3 homens em pé junto a ele, e vendo-os, correu para a porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se em terra. E disse: meu senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que não me deixe, pare aqui, e que se traga já um pouco de água, e lavai vossos pés, e encostai-vos debaixo desta árvore. Abraão então chamou aqueles 3 homens, se prostrou e disse: não vão embora, sentem aqui debaixo dessa árvore, eu vou buscar uma água para refrescar o pé da caminhada, do deserto, e trarei um bocado de pão, para que esforçai o vosso coração. Vou trazer comida para vocês se alimentar, para que vocês se fortaleçam, que vocês venham numa caminhada fadigante, lugar árido, quente, deserto. Então eu vou lhe lavar os pés, vou trazer comida, para que vocês recobrem a força, e depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até ao vosso servo. Então Abraão se colocou como servo, sentindo-se como aqueles homens eram anjos de Deus. E disseram, e assim fez conforme disseste. Gênesis capítulo 18, verso 2. Abraão então viu aqueles 3 homens e acolheu eles, foi ao encontro deles. Olha só, Gênesis 19, 1. E a noite estava caindo, quando os 2 anjos chegaram a Sodoma. Logo após ter Abraão alimentado, um ficou com Abraão e 2 foram até a cidade de Sodoma e Gomorra, ao qual Deus ia destruir. Então há muitas manifestações dos anjos. Ali nos relata que então Abraão lavou os pés, deu água para ele lavar os pés, deu comida, levou leite, levou manteiga, pediu para um dos seus criados preparar uma vitela, e assim fez e os serviu. Então os anjos teofanizados, que quer dizer como humanos, se transfiguraram em humanos, se fizeram humanos carnalmente. E ali eles lavaram os pés, ali eles comeram manteiga, comeram, digamos, o leite, comeram um queijo, comeram a vitela, e ali ficaram horas conversando com Abraão. E Abraão foi hospitaleiro com aqueles homens, aqueles anjos de Deus. Então a palavra diz que devemos ser hospitaleiros para recebermos a qualquer um, porque não sabemos. Talvez você fale, nós vivemos numa geração má, e é verdade. Podemos receber uma pessoa para dar comida, é um ladrão, é um bandido,
É um vaso de Satanás. Não se preocupe com isso. Deus, os anjos do Senhor, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem a Deus, que servem, que obedecem, que estão no Evangelho. Guarda e livra. Deus vai dar o livramento. Deus vai te guardar. Não tenha medo do mendigo. Não tenha medo daquele que está sendo forasteiro na sua cidade, na sua rua, na sua casa. Não tenha medo. Se ele te pedir pão, dê. Se ele te pedir água, dê. Porque muitos receberam anjos e desavisados não sabiam qual era anjo, mas receberam e foram hospitaleiros. Isso os apóstolos nos ensinam. Seja hospitaleiro, que no dia da eternidade Deus te recompensará. Talvez você tenha medo. Eu até mesmo já recolhi pessoas na minha casa que depois eu fiquei pensando. Eu dei guarida a um senhor que apareceu do nada e sumiu do nada. Ele ficou uma semana na minha casa, comendo, tomava banho e falava muito da palavra do Senhor. Esse homem, como apareceu, também sumiu. Ficaria aqui mais uma hora para contar o testemunho. Talvez numa próxima vez eu conte para vocês. Mas até hoje eu guardo que aquele homem não era um homem comum. Eu fico pensando muitas vezes que era um homem teofanizado, era um anjo teofanizado. Porque aquele homem, eu o recebi, ouvi sua história, e ele comia, e ele falava só do Senhor. Ele ficou num quartinho que eu dei para ele, que era da igreja, e ali ele ficou, e ali ele só entrava dentro da minha casa com a minha presença, a presença da minha esposa, pois eu tinha filhos pequenos. E chegou o tempo que ele então, depois de uma semana, ele disse que ia embora. E nunca mais vimos esse homem. Procurei seus dados, não achei dados nenhum. Então devemos ser, não só com os anjos, mas com as pessoas comuns. Ama teu próximo como a ti mesmo. Praticar o ensinamento do Senhor Jesus. Vamos lá. Há muitas manifestações de anjos para salvar. Tem anjos que vêm para salvar. Tem anjos que vêm para justiçar, fazer justiça de Deus. Não é o diabo, não. Muitas das vezes há atos dos inimigos, há atos de Satanás, há atos dos anjos, mas é uma permissiva de Deus, que Deus deu autoridade que fizesse. Mas muitas das vezes, a maioria das vezes, os anjos vêm para salvar, para fazer justiça que Deus permite. E eu vou ler versículos a seguir. As ordens de Deus, eles vêm para fazer justiça segundo as ordens de Deus. Por exemplo, esse aqui é um ato de 1 Crônica 21:1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a numerar o povo. Satanás veio e começou a colocar no coração de Davi. Davi se cresceu no coração, porque tinha um grande exército, era abençoado por Deus, era segundo o coração de Deus. O diabo veio e começou a soprar: conte, e vê quantos homens você tem, veja o teu poder, veja como você é poderoso. Então Davi foi e numerou o povo, mesmo sendo repreendido. Está lá, você pode ler toda a história, 1 Crônicas capítulo 21, verso 1 a seguir, você vai lá e leia. Então Davi foi e numerou, falou com os seus conselheiros, falou com os profetas. O profeta falou: não, Senhor, não faça isso. Mas Davi não quis ouvir, como estava no seu coração. Achando-se maioral, deu ordens que contasse quanto ele tinha de exército. Com isso, veio a sentença do Senhor, porque Deus não se agradou. Então Davi pecou, ouvindo a incitação de Satanás, que é um espírito. Soprou na sua mente, começou a colocar na sua mente, no seu coração, e ele foi lá e desobedeceu. Então o que aconteceu? Deus manda o recado: pecaste, Davi. Escolha 3 ações que eu vou fazer com você, porque você pecou. E nós vamos ver ações aqui, as ações de Satanás, que é um anjo caído, e ações do anjo de Deus. Primeiro a rimação de Satanás, e citando Davi pecar, e Davi peca. Aí Deus manda que ele escolha 3 coisas para que Deus faça, mas Davi é inteligente, mesmo que tenha errado, mas ele fala: então eu vou escolher que eu caia na mão do Senhor. Longe de mim cair na mão dos homens, porque os homens não têm misericórdia, mas tu é rico em misericórdia. Sábio, né? Então Deus manda uma praga sobre Israel. 1 Crônicas 21, capítulo 21, verso 14. Mandou, pois, o Senhor a peste em Israel, e caíram em Israel 70.000 homens morreram. Aqui é um anjo do Senhor.
Então esse anjo está fazendo o quê? Justiça de Deus. Deus está fazendo justiça, punindo toda a nação por causa de um homem chamado segundo o seu coração, por causa de Davi. Então Deus traz juízo, e nós não sabemos a história desses homens que morreram, que deveriam estar com sentenças também, porque Deus não pune aos homens que não sejam injustos. Tem que haver injustiça. Então Deus usa a sua justiça, faz justiça sobre justiça. E nessa justiça então diz que morreram, caíram em Israel 70 mil homens. Por causa do quê? Por causa de Davi. Então um anjo, 1 Crônica capítulo 21, 16 agora. Levantando-se Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com sua espada desembainhada na sua mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os seus anciões, cobertos de saco, se prostraram sobre os seus rostos. Então eles oraram, eles se vestiram de saco e eles se arrependeram, tanto os anciões, tanto os homens como Davi. Mas aquela mortandade não foi o diabo. O diabo incitou, mas o juízo veio de Deus por causa da desobediência de Davi. Então aquele anjo matou, só um anjo, ia destruir, mas Deus condoeu-se no seu coração e mandou que o anjo parasse da destruição, depois de 70 mil homens mortos. Olha só, um outro fato que nós podemos ver aqui também, dos anjos do Senhor, é no livro do 2 Reis, capítulo 19, verso 35. Assim, naquela mesma noite, o anjo de Yahvé, o anjo do Senhor, partiu e matou 185 mil guerreiros que se encontravam no acampamento dos assírios. Quando o povo se levantou ao raiar do dia seguinte, lá jaziam sobre a terra todos os cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, fugiu apavorado, retornando a Nínive, onde permaneceu. Aqui nós vemos o fato também de um só anjo matar 180 mil homens numa só noite. Não foi o diabo, foi o anjo do Senhor, porque Senaqueribe afrontou Deus vivo e quis afrontar o povo de Deus em minoria. Mas aquele povo em minoria, naquele momento, se prostrou em obediência ao Senhor. Então Deus tomou a sua causa, a sua batalha, e enviou só um anjo. Esse anjo era um anjo de juízo contra agora aqueles que se levantaram contra o povo de Israel, contra o seu povo. Outrora o Senhor agora usa um anjo para matar 70 mil por causa dos seus erros e do erro de Davi. Agora o Senhor está fazendo uma defesa, porque o povo estava na obediência e creram no Senhor. Então diz a palavra que aquela batalha foi do Senhor, que o rei não precisou batalhar. Um anjo só. Outro fato de um outro anjo: Herodes morreu tocado por um anjo. Atos capítulo 12. Então a multidão começou a gritar: eis que é um Deus, e não um simples mortal que nos fala. Mas considerando que Herodes não ofereceu glória a Deus, e o mesmo instante um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido de vermes. Mais um ato de Deus. Não foi o diabo que matou Herodes, foi um anjo de Deus. Então a multidão começou a gritar: eis que não é homem, é um Deus. E não é assim que vocês vê o seu Valdomiro Santiago como um Deus? Não é um homem, ele é um Deus. Você toca na camisa dele ensanguentada, você leva a fronha ungida, você leva os objetos ungidos, você toca nele e você é curado. Mas os frutos do Valdomiro Santiago não são do Espírito Santo. Talvez você fale: não, mas como que acontece milagres e maravilhas? Lá em Mateus 7 fala sobre isso. Se você for lá ler no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, fala sobre tais falsos apóstolos, tal falsos obreiros, tal falsos cristãos que naquele dia vão dizer: Senhor, mas eu fiz cura, eu fiz milagre, eu fiz maravilha no teu nome. Eles fizeram, Jesus não disse que eles não fizeram, e eles fizeram mesmo.
E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Eles fazem milagres, fazem maravilha no nome do Senhor, mas não são de Deus. São aqueles que se transfiguram em ministros de Cristo, em obreiros de Cristo, mas não são, são sinagogas de Satanás. Então Herodes morreu comido de bicho tocado por um anjo o matou. Outro exemplo, Balaão, o profeta burro, que falou com o burro falou com outro profeta que era burro, o burro falou com o profeta burro. Está lá em Números capítulo 22, verso 28. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, ao qual disse: Balaão, que te fiz eu para me espancar essas 3 vezes? Vede o anjo que está com a espada embanhada, pai, porque ele ia amaldiçoar o povo do Senhor. E o anjo ia matar ele. Não era o demônio que ia matar, era o anjo do Senhor. Então, com isso nós podemos entender que cataclismas e muitas coisas que vêm são os anjos do Senhor. Nós podemos ver também quando Satanás pede autorização para tocar na vida do justo Jó. Diz a palavra que ele então provoca várias situações. Manda fogo do céu para consumir as ovelhas e o gado de Jó. Esse foi um ato que Satanás fez na vontade, que Deus permitiu que acontecesse. Satanás manda um vento, derruba a casa e mata todos os filhos de Jó. Foi um ato de Satanás. Deus permitiu. Teve que ter a permissiva de Deus. Teve que ter a permissão de Deus para que isso acontecesse. Então muitas das vezes o inimigo vai pedir a Deus para te cirandar. Deus vai permitir para tocar na sua vida, no seu lar, nos seus filhos. Deus vai pedir. Aliás, Satanás vai pedir para Deus. Satanás vai pedir para Deus para tocar, como ele pediu para tocar na vida dos filhos de Jó. Certa vez Jesus mesmo teve que interceder para Pedro. Ele disse: Pedro, Satanás tem pedido para te cirandar, mas eu roguei ao Pai para que não. Então muitas das vezes vai acontecer fatos, e você tem que estar em posição de batalha em Cristo Jesus, no Evangelho, na verdade, e lutar contra essas hostes satânicas. Porque Jó lutou, Jó orava, Jó clamava. Então Deus vai permitir que nós sejamos provados, mas na tua oração Deus vai se condoer em nome do seu Filho Jesus e vai lhe dar vitória. Deus vai testar você. A palavra diz que nós somos provados mais que ouro que a prata. O apóstolo Pedro nos ensinou isso. Vamos lá. Então nós podemos ver que os cataclismas podem vir tanto pela mão dos demônios, Satanás, como podem vir pela mão de Deus. São obras espirituais. Veio na vida de Jó, Satanás atuando. Veio na vida de Davi, veio na vida de muitos outros, a operação do juízo usada pelos anjos de Deus. Apocalipse capítulo 8, nós podemos também tirar muitas leituras maravilhosas aqui. E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora, e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram lhe dados 7 trombetas. Os juízes do Apocalipse não são anjos do demônio, não são os demônios, mas são os anjos de Deus. Talvez você vai estar repreendendo o diabo, mas não é o diabo, é os anjos de Deus. Tudo isso nós temos que aprender. Devemos entender. Tem uma parte que fala bem assim. Uma certa vez eu perguntei ao Senhor: Senhor, eu estou numa prova tão grande, qual que eu estou? O que está acontecendo? Mas eu sabia, na verdade. Mas o Senhor falou: qual posição você está? Você está ali, na de Jonas? Eu falei: não, Senhor, não tenho me esforçado, não tenho sido rebelde. Você está no de Davi? Não, Senhor, eu não estou adulterando, eu não mandei matar ninguém. Eu falei: então estou sendo provado, como está escrito lá na carta de Pedro: não estranhei ardente prova como, quando vem sobre vós como coisa estranha vos acontecesse. Eu entendia isso. Eu falei: então eu estou na prova de Jó, eu estou sendo provado a minha fé. Então eu não estava na prova de Jonas, um filho rebelde. Eu não estava na prova de Davi, não tinha mandado matar, e não tinha adulterado, não tinha tomado a mulher do meu próximo.
E eu estava na prova, então eu estava sendo provado, como um dia foi Jó. Então não era para mim ficar apreensivo, e você também não fique. Então, fui provado, e você tem que entender isso. Você tem que ter definição, você tem que orar ao Senhor, pedir sabedoria do céu, qual prova que está passando, por que está acontecendo. É anjo de Deus, é o Senhor, eu estou sob a prova. O anjo Deus está permitindo que o anjo faça que eu seja peneirado. O Senhor está, ou é o diabo, ou eu tenho que lutar, ou eu tenho que orar. A palavra diz orar e vigiar, porque o vosso adversário anda de redor rugindo como leão, buscando quem possa tragar. Daí a palavra diz que nós não devemos lutar nem contra a carne nem contra o sangue, são contra as potestades, contra os demônios que estão nos ares. E se nós abrirmos a brecha, abrirmos a porta, ele vai trabalhar e vai tentar nos destruir. Essa é a verdade. Anjos caídos, eles não fazem parte mais do reino dos céus, eles só querem destruir. Eles sabem que estão condenados. Quando Satanás foi expulso da terra, o Senhor sai da terra, porque o diabo desce com grande fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Porque Jesus já venceu o diabo, já está condenado, está sentenciado. Só falta se cumprir agora as escrituras e ele ser lançado no lago de fogo, ele e seus demônios e todos os seus seguidores. Essa é a pura verdade de anjos caídos e anjos de Deus. Anjos de Deus protege, anjos de Deus vão falar para você se dobrar o joelho, como disse no Evangelho, como disse para João. Quando João se prostra diante do anjo, ele fala: não, eu sou teu conservo, adore a Deus. Anjo vai estar sempre, os anjos de Deus, os mensageiros de Deus, vão sempre estar cuidando de você. Eles não vão pregar o evangelho para você. Os anjos não podem pregar o evangelho, eles são proibidos de pregar o evangelho. O apóstolo Paulo, mesmo que um anjo vos traga, ou nós mesmos, outro evangelho, que seja maldito, anjo não prega o evangelho. Anjos do Senhor, os anjos de Deus, eles estão para proteger, para trazer a mensagem, conforme trouxeram a muitos, para guardar-nos e para cumprir juízo e sentenças sobre os homens maus. Sobre toda a terra eles estão trabalhando de dia e de noite a mandado de Deus. Anjos não pregam o evangelho. Anjos são proibidos de pregar o evangelho. Então quando o anjo aparecer, falar para você abrir igreja, falar para você pregar, falar para você fazer isso, falar para você fazer aquilo, mudar a palavra de Deus, saiba, já repreenda esse anjo. Se é que ele vem aparecer para você, se ele transfigurar em sonhos, se transfigurar em situações de qualquer que for, até mesmo lucidamente ele aparecer para você, você fala: em nome de Jesus. Se você não é do Senhor, saia daqui em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te repreenda. Eu tenho certeza, 100%, não é 99% não, é 100% que ele vai dar uma explosão na sua frente. Porque o nome, sobre todo nome, o nome de Jesus disse: em meu nome expulsarão os demônios. E você vai profetizar e vai expulsar esse anjo falso, que vai aparecer como um anjo de luz. Pessoas que vão ser usadas, elas vão vir literalmente, pessoas como você. E Satanás, os demônios vão usar a boca dele. E você vai dizer: para trás de mim, Satanás. Como disse Jesus para Pedro: para trás de mim, Satanás. Disse para Pedro. Satanás estava usando a boca dele. Que você não entenda as coisas de Deus, mas sim a questão dos homens. Então você vai repreender. Não receba qualquer profecia que não seja de Deus. Há muitas profecias, 90%, 99%, 1% acredita de Deus, mas 99% são falsas, são mentirosas, porque Deus fala pela sua palavra. Para terminar, Apocalipse 22:8. Eu, João, sou quem ouviu e anteviu todos esses acontecimentos. Quando os vi e ouvi, prostei-me aos pés do anjo que o revelava a mim, a fim de adorá-lo. Entretanto, ele admoestou, ele falou comigo: olha, não faça isso. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e de todos que guardam a palavra desse livro. Agora, pois, adora a Deus. Essa é a palavra para vocês. Os anjos acampam ao redor. O anjo acampa ao redor daqueles que temem a Deus. Livre e guarda, verdade. Os anjos de Deus salvam,
cuida, guarda, mas os anjos do Senhor também matam, são mortos por eles, como foi o rei Herodes, foi morto pelo anjo do Senhor. Os anjos dão livramento, como deu para Gideão. Os anjos do Senhor trabalham em âmbitos, posições. Eles defendem, mas também matam. Os anjos caídos são aqueles que estão à mercê, vagando, buscando corpos para adentrarem como espírito. Eles só matam, só roubam e só destroem. Mas aqueles que servem ao Senhor não devem temer esses anjos maus, mas devem repreendê-los, devem expulsá-los no nome do Senhor Jesus, como eu li no começo dessa fala. Jesus disse: eu vos dou autoridade para pisar a cabeça de serpente e escorpião, expulsar o demônio, e eles não farão dano algum a vocês. Mas para isso vocês têm que estar na verdade, você tem que ser um convertido de verdade, lavado no sangue do Cordeiro, vestes novas, crê no Senhor, que é galardoador em dar aos seus. Ele dá os dons, Ele dá autoridade, te reveste com poder, te reveste, te enche do Espírito Santo. Pois ao Pai, ao Filho que morreu por nós, ao Consolador, o que nos ensina, o que nos consola, o que nos conforta, o Espírito Santo nos revela todos os desígnios. Deus não deixa nada em secreto aos seus filhos. Deus mostra com antecedência. Se nós estivermos na verdade, a mentira não prevalecerá sobre nós. Os enganadores cairão por terra. Mesmo que nós sejamos afrontados, perseguidos, odiados, mortos, mas a verdade e a eternidade eles não tiram de nós. E ao tempo certo nós viveremos, venceremos as batalhas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Você terá afrontas, você ficará doente, você terá problemas financeiros, você vai envelhecer, você vai morrer, você vai ficar doente. Você é passivo de um corpo, de um homem caído, humano, mas com a autoridade do Espírito Santo de vencer uma batalha aqui, de vencer uma enfermidade ali. Mas não quer dizer que você não vai ficar doente de novo. Você pode ficar doente de novo, ou ficará doente de novo. Você vai vencer batalhas e batalhas, vai dar testemunho de que Deus opera na sua vida, intermédio de você, dos seus filhos, da sua família, da sua casa, do seu lar, mediante a palavra de Deus. Anjo não pode ser adorado, não deve ser adorado. Adorarás somente o Senhor teu Deus. Espero que vocês gostem e aprendam com essa palavra. Eu não sou nada, eu sou simplesmente um vaso que estou aqui para transmitir aquilo que eu aprendi do Senhor, sem heresias. Que o sangue de Jesus purifique a minha mente, o meu coração, e não me deixe nunca criar heresias, visões falsas, revelações falsas, porque digno de toda honra e glória é Ele, e nós somos pó, que Ele não nos deixe cair. Essa é a palavra que eu deixo para você. Que Deus vos abençoe, e que ela seja de reflexão, de você buscar nos textos que eu deixei aqui, e você possa ser sábio e passar para frente, para outros irmãos, para a sua família, para seus filhos, para seus vizinhos, para todos aqueles que você possa alcançar intermédio pessoalmente, como intermédio de um vídeo, de uma palavra gravada, enfim, há muitas formas de se levar a verdade do Senhor hoje em dia. Por isso eu deixo a paz para vocês, a paz e a graça do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Toda a honra e toda a glória seja dado a Deus, nosso Pai e Criador, em Cristo Jesus, seu Filho, que nos deu para nos salvar, e ao Consolador Espírito Santo, que nos ensina, que nos exorta e que nos conforta todos os dias da nossa vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor Deus vos abençoe. Amém? Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida.